E para os que ainda não lhe conhecem, tem muita gente aí almoçando, se balançando de rede, comendo rapadura, passeando, trabalhando e que ainda não lhe conhece. Então, fique à vontade, diga quem é o senhor, sua especialidade e qual, né, o contexto que o senhor atua no momento. Boa tarde, Diógenes. É sempre um prazer nós estarmos aqui. É, o objetivo nosso, né, que a gente sempre tem que fazer esses hangouts, é importante a gente fazer isso aí, é a gente poder acrescentar e trocar informações e trocar ideias. Acho isso muito importante. Dentro da minha área, a área de geriatria, a gente trabalha já há algum tempo, né, como clínico geral, como geriatria, ultrassonografia, já tem algum tempo que a gente está nessa área. A importância de a gente ter a saúde do idoso. Eu sempre fico assim falando que a saúde do idoso é a saúde da ponta, né? A saúde da criança e a saúde do idoso. E no meio está aquela classe de pessoas que é os adultos jovens. Mas então é importante a gente também abordar e a importância que tem a própria psicologia de hoje, na neuropsicologia, para que a gente possa ter cada vez mais tanto jovens adultos sadios psiquicamente, como também idosos com saúde psíquica e saúde mental. Tá certo? Então, minha área é geriatria, não é? A gente trabalha com idosos já há algum tempo. A gente fez o curso de pós-graduação em geriatria, também pela SESC Gran Rio, e trabalhamos já há algum tempo já nessa área. Muito bem. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Nós vamos iniciar aqui alguns tópicos que nós selecionamos como mais importantes para a gente poder abordar aqui para esses nossos ouvintes. E, né, de antemão, muitas pessoas procrastinam e prorrogam aí todo o seu tempo de sintomas e quando muitas vezes vem buscar um especialista da sua área, digamos que já está numa condição de sofrimento enorme, grande, né? Então eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa importância de, né, perceber o que está sentindo e, de certo modo, buscar isso antes que se torne um problema grave, digamos assim. É importante porque você tem que prevenir, né? E a prevenção, eu sempre tenho tocado nessa tecla de que você fazer exames de rotina e você também fazer exames preventivos. Você, às vezes, tem uma doença, tem um problema, principalmente relacionado à parte emocional, já que o programa é consultório emocional, Sim. e eu vejo na minha área pessoas com problemas emocionais, mas que ainda tem um preconceito. Eles ficam assim preocupados, eu vou estar doente emocionalmente, eu preciso de um psiquiatra, de um psicólogo, mas muitas das vezes é preciso fazer uma consulta para depois você entender que você tem que se curar de emoções, né, que a pessoa tem, e a parte emocional tem que ser tratada. Então, aí dentro da minha área, principalmente em idosos, que tem essa fragilidade, os idosos ele precisam muito de afetividade, eles sentem que estão no final da vida e fica pensando assim que, olha, será que eu estou dando trabalho demais? Então, essa parte afetiva do idoso é de fundamental importância, principalmente quando se faz exames preventivos. Eu vejo muitos idosos que vão lá com comorbidades, outras comorbidades que não atingem a parte emocional. E a gente trata tanto a parte emocional, temos que tratar. Sim. Quando não temos, assim, quando vai além da gente, a gente tem que mandar, eu sempre mando para o psicólogo, não é? A gente indica a terapia cognitiva comportamental, que você conhece melhor do que eu, sabe muito bem a importância dessa terapia cognitiva comportamental, e a gente pede esse auxílio aos especialistas para tratar esse idoso. Então seria um tratamento não só no âmbito físico, não só no exame físico, mas também na parte emocional. É importante, doutor Nário, essa questão, porque, como nós sabemos, a maioria dos humanos, né, tem as suas patologias físicas e muitas vezes não se envergonham dela, né? O fato de andar com um braço na tipóia, ou com um curativo, ou com uma determinada atadura, isso não incomoda muitas vezes. Mas quando se trata de algum aspecto, né, emocional, basta dizer que está com insônia. Muitas pessoas não admitem que precisa de algum medicamento para alguma insônia. E isso, né, abala muito a condição de desempenho e de produtividade e até de se sentir útil mesmo para a sociedade quando tem esse impacto. E aí, com o tempo, isso tende a pesar muito mais, porque vai influenciar muitas outras áreas, inclusive fisiológicas, né, dessa condição humana quando o emocional realmente está impactado. E aí, inclusive, né, essa rotina de exames, né, para cada faixa etária,
tem até algumas pessoas que não compreendem, né, com o que é que se deve fazer, né? Cada pessoa na sua faixa etária deve ter alguns cuidados específicos, e aí na sua área, na condição do idoso, né, muitos até se negligenciam pelo fato de não estar mais, por exemplo, trabalhando ativamente como antes, e já se sentir, né, um peso, já se sentir como é um problema para a família. Então, o fato de não se sentir mais útil, isso também acarreta em muitas consequências que decaem, que faz realmente definhar aí a condição de saúde do ser humano. Agora, Diógenes, você tocou num assunto importantíssimo. Olha só, o preconceito, inclusive na sua área, deve retardar muitos diagnósticos que deveriam ser feitos celeremente, devia ser feito precocemente. E aí entra esse lado, né? Você tem um problema de saúde física, você falou de usar tipoia gesso, o pessoal até escreve o nome no gesso, faz uma festa, né? Mas quando se fala da saúde emocional, há um negativismo do próprio paciente e um preconceito em relação à própria família, às vezes não quer trazer, não quer levar. Então, veja a importância de a gente poder, dentro de uma consulta, um médico, não é? A gente ver que a pessoa tem aquele problema e a gente pedir auxílio ao especialista, mandar para outras áreas que não seja só a nossa área. Exatamente. Acredito que já tenha acontecido na sua rotina diária, né, no contexto da geriatria, por exemplo, que muitos pacientes que eu também recebo chegam a relatar que, por exemplo, tomam medicamentos para, sei lá, hipertensão ou diabetes há 20, 30 anos, mas quando é para tomar um medicamento que a gente entende que tem uma condição de restrição de receita, né, seja lá qual for o tipo, muitos já dizem: eita, doutor, vou ter que tomar isso, vai ter que tomar temporariamente até a gente conseguir controlar essa situação. E aí muitos já vêm com aquela sensação de, né, aversão ao contexto de ter que tomar um medicamento que envolva aí o contexto, né, neurológico ou psiquiátrico. Isso é uma condição de rejeição muito grande. Não sei se o senhor passa por essas situações em alguns momentos. Não, a gente vivencia isso aí, a importância de que a gente pede, né, para que a família ela identifique o mais precoce possível quais são os sinais e sintomas que o paciente está tendo. Está tendo lapso de memória, está sendo agressivo, para poder trazer e a gente poder fazer aquele tratamento multidisciplinar. Outra coisa importante, de hoje, a gente tem que, cada vez mais, você como comunicador, e você está de parabéns nesse sentido, de você instigar e falar a importância da gente fazer tratamento multidisciplinar. Um médico ele não trata tudo, um psicólogo não trata tudo, um profissional de saúde não trata. Acabou aquele tempo que você era um profissional para resolver tudo. Hoje nós temos essa gama de profissionais e essa interação de a gente poder pedir auxílio e poder indicar e visar a melhora do paciente, tá certo? Sim, com certeza. Com frequência, eu recebo pacientes que vêm indicados por cardiologistas, por clínicos gerais, que passam lá por algum contexto de ansiedade, por exemplo, e aí por não saber o que está sentindo, aí de imediato já busca logo um exame qualquer que envolva essa condição mesmo de entender se o coração está funcionando bem, que é um dos pontos que mais, né, ficam desorganizados aí na sua logística de fisiologia. Então, quando vem nesse contexto, a gente sempre evidencia e vale muito a pena a gente abordar aqui os nossos ouvintes e nossos internautas, que quanto mais você tiver consciência de que vários contextos da sua vida ficam impactados quando você não está se sentindo bem, mais fácil de você também ter uma forma de entender a sua forma de buscar ajuda, assim como também ser mais produtivo o processo de recuperação. Não adianta eu querer, né, cuidar de uma condição né, doença de ansiedade, por exemplo, um contexto de transtorno de ansiedade, se o indivíduo tem outra condição por trás disso que tem gerado esse problema mesmo de fragilidade emocional. Então, é preciso realmente andar junto, e quanto mais as pessoas compreenderem isso, mais fácil da gente ter sucesso nos nossos tratamentos. E até um dos pontos que eu queria só comentar é o seguinte, né? Esses sinais de alerta que as pessoas muitas vezes ignoram, né, pode se tornar, né, problemas seríssimos. A maioria desses sintomas leves que o senhor consegue perceber nas suas, né, consultas nas triagens ali inicialmente, que com o tempo pode se tornar uma coisa muito séria. É verdade. E você falou da TEG, da transtorno de ansiedade generalizada, é importante a gente frisar bem, são doenças psicossomáticas, não é? Sim. Se você não tratar o transtorno de ansiedade a nível também de terapia, você não vai ter o resultado que deveria ter.
É claro que a medicação é de fundamental importância. Você usa um ansiolítico, você vai tratar ali, mas e o gatilho, não é? Sim. Então, existe o gatilho que tem que ser trabalhado. E outra coisa, como é, Diógenes, que eu vou fazer o desmame e deixar a pessoa sozinha, sem um ansiolítico, se a pessoa ainda não está com o seu emocional controlado, dirigido, sanado? Inclusive, vocês têm, dentro dessa terapia, você vai trabalhar para que esse nanismo emocional que existe muitas das vezes numa pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada, a gente pensa que é só o nervosismo. Não, mas por trás do nervosismo tem esse baixo desenvolvimento emocional. Tem pessoas que têm um desenvolvimento emocional muito aquém que deveria. Pessoas que não têm essa capacidade emocional, afetiva que teria que ter. E isso aí faz com que você retarde o desmame do ansiolítico. Eu sempre costumo dizer, eu falo com os pacientes, olha, o mesmo médico que botou esse ansiolítico, essa medicação, essa droga, porque o nome é droga, vai ter que ser o mesmo médico que tire e faça o desmame. O problema é que muitos dos pacientes, eles são andarilhos. Ele termina indo para outro e os médicos não gostam de fazer o desmame. Mas só pode fazer um desmame com segurança quando nós temos o apoio de um psicólogo, né, para poder melhorar essa parte da saúde emocional. Exatamente, doutor Nório. É com frequência que a gente recebe essas demandas e algumas pessoas cometem, né, a falha, o equívoco de decidir muitas vezes parar o medicamento por conta própria e pior, de forma súbita, assim, né? Alguns chegam lá, eu estava tomando isso aqui, mas não vou tomar mais, que eu já estou abusado, eu já estou tomando há 6 meses e eu não quero mais ficar viciado. Geralmente o termo que se traz é esse no contexto popular aqui do nosso sertão. E aí é fundamental o que nós chamamos de, né, psicoeducação dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é treinar essa pessoa para saber exatamente compreender os passos de tratamento e acompanhar desenvolvendo a resiliência emocional para não chegar nas crises, né? Estar pronto para lidar com os sintomas leves. E lembrar que nós, como os médicos, não somos treinados para isso, né? Os profissionais da área médica, a gente não tem esse treinamento para poder dar esse suporte emocional. E uma coisa que eu chamo a atenção, importante isso, por trás de qualquer doença, tem um gatilho emocional, tem uma doença emocional. A maioria das doenças que nós estamos vivenciando hoje, se você olhar, você tem algum problema emocional. Sem dúvida, né? Está o termo que você usou agora há pouco, né, do psicossomática. Isso. Quando as pessoas, né, não têm noção do que estão acumulando, né, passam aí uma infância inteira, uma vida jovem inteira, acumulando, né, estresse, preocupações, violência, rejeições, críticas, bullying, enfim. São tantas coisas que com o tempo vão surgir em forma de patologias. E aí, em algumas situações, a gente visualiza pessoas, sei lá, com alopécia, e aí não sabe o que é, ou de repente com um hematoma na perna, sem ter esbarrado em nada, ou muitas vezes com uma condição de dificuldade alimentar ou no sono, e aí não entende o que significa, né? Muitas vezes sai exatamente nesse termo que o senhor apontou aqui sabiamente, que é a questão da psicossomática dos nossos contextos emocionais que estão ali mal elaborados, digamos assim. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre, né, cuidados diários que possam, né, ser úteis e positivos nessa condição de autopreventivos para se posicionar sobre rotinas, o que o senhor orienta nesse contexto. Então vamos lá. Aí a gente vai entrar agora vai entrar no mais profundo, na neurociência, tá certo? Importante. Sabe o que eu costumo dizer aos meus pacientes? Vá dormir quando o sol for dormir. Vá acordar quando o sol for acordar. Então esse é o do eixo ciclocardiano. Você não pode ir ser contra essa própria fisiologia. Olha só, vamos nós. Você acha que Deus ele é ruim? Não é. Será que você acha que Deus ele ia ser uma pessoa assim insana que colocasse o ser humano, fizesse o ser humano, a minha teoria é criacionismo, né? Sim. E colocasse um homem em um ambiente que fosse desfavorável ao homem? Não. O ambiente contribui para que o homem se desenvolva, não é? Então, esse ambiente, o problema é que o homem está transtornando esse ambiente. Então você tem que ir dormir quando o sol for dormir e acordar. Isso aí é neurociência. Outra coisa importante é a atividade física. Tem que se fazer atividade física. A alimentação, como é que está a sua alimentação? São regras básicas que a gente tem que cada dia mais ver isso aí. Quanto você está tomando de água? Isso é de fundamental importância. Eu sempre falo, tanto para os idosos como também para os jovens, principalmente os idosos que têm uma desidratação. E a gente tem uma desidratação
que eu gosto de chamar essa desidratação, que seria a desidratação fisiológica. Você vai dormir e fica 8 horas sem beber água no sono. Então você tem que tomar água quando for dormir. Quando acordar, para combater a desidratação, você já acorda desidratado, você vai ter que tomar água. Então isso é de fundamental importância. E combater o mais rápido possível, e se puder, o estresse. Dormir bem, acordar bem, comer bem, atividade física de fundamental importância. Muito bem. É fundamental que cada um compreenda que esse relógio biológico que a gente possui, né, que nós chamamos de intestino, né, ele precisa ser realmente observado. Muitas pessoas querem andar na velocidade do pensamento e não respeitam a velocidade do seu organismo, o que literalmente atropela, né, o ritmo do organismo e faz com que a pessoa desenvolva aí, né, vários tipos de desajuste na sua condição fisiológica por não respeitar exatamente o seu tempo, né, de sono, como o senhor bem abordou, né, de alimentação, de rotina, de lazer e principalmente de movimento que envolva a condição de estímulo físico, né? Muitas pessoas não fazem exercício. E aí diz, não, mas eu passo um dia todo em pé ativo. Sim, mas você está fazendo uma rotina, muitas vezes repetitiva, né, de uma condição de trabalho, que naturalmente está lhe gerando uma condição de desgaste, e não de, né, de fortalecimento. Que o exercício, para que as pessoas entendam de forma mais objetiva, o exercício físico, né, de forma organizada, ele traz uma condição de fortalecimento e resistência para o seu organismo. Não adianta dizer que está ativo só porque está um dia inteiro em pé, trabalhando de qualquer modo que seja, ele vai estar realmente ativo, mas não fortalecendo. Ele está, muitas vezes, né, desgastando devido à repetição e o modo cansativo em que a gente se encontra. E o estresse, né? Com certeza, né? O estresse ele conta muito, né, diante do que a gente vive hoje, que as nossas atribuições, nossas agendas muito cheias, corridas, enfim. Quando a gente começa um dia, como eu vejo, infelizmente, algumas situações da pessoa começar o dia, sei lá, 9 horas da manhã, ele acorda e aí vai para uma rotina de dia e vai dormir meia-noite ou 1 hora da manhã. Ele pode estar achando que está sendo muito produtivo, mas biologicamente ele está, né, sendo um causador da sua própria finitude, digamos assim, antecipada quase sempre, porque esse modo operacional ele não vai favorecer em nada a condição da lógica da rotina humana. E aí eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, doutor Honório, sobre essa condição, né, que a gente iniciou aqui agora, que é sobre esse estilo de vida moderna, né? Os pontos que a gente vê de maior prejuízo, por exemplo, imagine um idoso que na sua geração de criança que não tinha os aparatos tecnológicos que nós temos hoje. Então lia jornal, lia revista, sentava numa praça para jogar dominó, sentava numa praça para conversar, bater papo, enfim, contar a história de Trancoso, como se dizia muito. Hoje nós não temos quase raramente, oportunidade de ver alguém fazendo isso, né? Como é que o senhor visualiza essa condição da nossa rotina moderna, dita moderna, com o uso da tecnologia para os impactos da nossa saúde? Então vamos lá. Eu saí de casa, passei numa praça. Eu gostava muito de andar a pé. Até hoje também o Léo sabe, é testemunha que eu não sei dirigir. Aí eu ando a pé, eu ando de moto na moto do Léo. Aí eu passei numa praça, eu deserto essa hora, 7 horas, 8 horas. Cadê as crianças jogando bola que eu jogava? Eu achei estranho, porque eu passei para quando eu olhei, um grupinho ali, depois outro grupinho ali, outro grupinho ali. Sabe o que estão fazendo? No celular, pegando a internet. Então, cadê o desenvolvimento neuropsíquico? Que Vossa Excelência sabe melhor do que eu, e é a pessoa mais especialista para poder falar sobre isso, de a gente cada vez mais fazer com que a neuroplasticidade ocorra no nosso cérebro. E para ocorrer tem que haver atividade física, existe a inteligência emocional, existe a inteligência espacial. Então isso é de fundamental importância para que a gente possa ter resultados. Então essa vida moderna, esse estilo de vida moderna, o fast food, por exemplo, nos Estados Unidos, se você ter alimentos pré-cozidos, você comer rapidamente, o estômago ele leva 6 horas para fazer a digestão. Por que você tem que comer em 2 horas? Por que você tem que comer e dormir? Por que você tem que comer e comer apressado para poder trabalhar? Então tudo isso leva a um estilo de vida que é contrário ao eixo de fisiologia nossa. Quando a gente fala de fisiologia, não só a fisiologia cardíaca, não só a fisiologia gástrica, não é? Mas também a psíquica, não é? E isso desgasta. Se o cérebro seu não está treinado, não está sadio,
Então, isso aí vai trazer alterações nas nossas emoções. Muito bem. A colega fez aqui uma pergunta. Então, quer dizer que é um mito que algumas pessoas são noturnas, são mais noturnas? Sobre aquela condição que nós falamos, né? Nosso relógio biológico, né? Por favor, pontue um pouquinho essa pergunta da colega. Que é um mito, se é um mito que as pessoas são noturnas. Algumas pessoas são mais noturnas do que outras. Mais noturnas em relação a... Sim. Tem mais desenvolvimento de atividades à noite. Se sentir melhores à noite, por exemplo. Não, aí é o seguinte. Se você dormir, isso eu estou falando coisa nova. A neurociência, vai lá e pesquisa, bota lá no Dr. Google acadêmico, neurociência. O que é que a neurociência diz hoje? A neurociência diz o seguinte, que você tem até 10 horas da noite para dormir. Depois das 10 horas da noite, o seu sono não vai ser de qualidade. Quem dorme 11 horas ou meia-noite não vai ser. Entendeu? Uma criança, quando nasce, ela tem uma plasticidade de sono maior. Ela só faz comer, beber e dormir, não é mamar e dormir. Depois aquilo vai perdendo. Aos 12 anos, aos 18, aos 20. Quando você tem uma pessoa de 60 anos, né, ou 70, o sono, a plasticidade do sono vai ser menor. Então, outro mito que é uma coisa seríssima. As pessoas dão remédio para os idosos dormirem. E eu tiro muitas das vezes. Por quê? Porque idoso, às vezes, pode dormir 10 horas, 11 horas. Ele não tem a mesma capacidade de sono que a gente tem. Sim. Eles podem dormir tarde, um pouco a mais tarde, e acordar mais cedo. E às vezes a gente fica querendo que... a gente tem que fazer o contrário do modus operandi. Tem que colocar o jovem, a criança, o adolescente para dormir 8 horas. E o vovozinho para dormir às 10, às 11 horas. Só que a gente faz ao contrário. Bota vovozinho para dormir às 10 e às 11 e o marmanjozinho fica na internet até às 3, 4 horas da manhã. E isso, em São Paulo tem um plano piloto, não sei se você sabe, sim, do colégio que foi feito, de aumentar o horário da entrada, em vez de 7, 8 horas. Entrar de 8 horas da manhã. Exatamente. Por quê? Porque os jovens, eles estavam dormindo tarde. Sim. E aí o eixo do cortisol dele totalmente quebrado. Quando se quebra o eixo do cortisol, é claro que você vai ter uma sonolência matutina. Uhum. Então, 7 horas ele não vai acordar com disposição. Tem que se levantar da cama, tem que pular da cama com disposição. Isso é o fisiológico. Quando você acordar, abrir os olhos, dá um pulo da cama, que é a energia, o cortisol. Se isso não acontece, aquela pessoa que acorda e puxa o lençol, manda apagar a luz e não quer se levantar, pode ter certeza, o cortisol dela, o eixo do cortisol está quebrado. Uhum. Ela não tem aquele cortisol necessário. O cortisol tem que estar num pico 10 horas da manhã, 10 horas você tem que estar com o cortisol, de manhãzinho o seu cortisol tem que estar crescendo. Uhum. E à noite, quando chega 6 horas, o cortisol faz isso aqui, ó. Ele vai descer. Então, essa descida proporciona que você vai dormir. Então, você tem que dormir, tá certo? Então, não existe... Quer que eu lhe diga? Vou lhe dizer agora, fazer um desafio. Quem foi que disse que faculdade à noite deveria existir? Quem foi que disse que é mais produtivo, né? É uma questão de prática moderna. A educação tem que ser pela manhã e à tarde, e mais nada. À noite é descanso. E até porque a noite foi feita para você memorizar. Você, como neuropsicólogo, sabe muito melhor do que eu, que o aprendizado e a memorização se dá durante o sono, o descanso. O cérebro, todo mundo pensa quando você está dormindo que o cérebro não está em atividade. Existe atividade cerebral. E essa atividade é importantíssima para o desenvolvimento do aprendizado que você teve durante o dia. Sem dúvidas, tá? E aí, só acho que foi respondida, complementando, né? Sim, foi muito bem respondido, né? Só complementando o que a gente consegue perceber dentro das nossas funcionalidades, que nós chamamos de funções executivas, nessa condição dos horários mais noturnos do que durante o dia, é que toda a nossa condição de conexão, né, e sintonia entre as nossas emoções, quando a gente acorda tarde pela manhã, a gente leva numa condição muito mais degradante de impaciência, irritação, né, estresse, ansioso e tantas outras coisas que, inclusive, né, cai exatamente nisso que o senhor comentou, que é a falta de
energia. O ser humano que acorda tarde, ele não vai ter energia para reagir, assim como outros que conseguem acordar, sei lá, entre 5 e 6 horas da manhã, que eu considero ser um dos melhores horários que a pessoa possa É o que eu acordar, acordo. né? Entre 5 e 6 horas da manhã, e ele acorda com disposição. Literalmente, quando a gente consegue ver pessoas que convivem no mesmo ambiente, uns que acordam cedo e acordam restaurados com sono e com disposição, eles têm muito mais produtividade, muito mais alegria, muito mais empolgação, muito mais sucesso, muito mais, né, prosperidade, digamos assim, do que aqueles que acordam, sei lá, 2 horas mais tarde. Um acorda até 6 e outro acorda depois de 8. Pronto, pode saber. Aquele que acorda depois de 8, com certeza ele é muito mais lerdo, preguiçoso, né, estressado, irritado, impaciente. É comum que isso esteja presente na maioria dessas pessoas que têm esse hábito, infelizmente. Agora eu vou lhe fazer um desafio para você me responder. Vamos lá. Eu queria saber o seguinte: hábito que a gente constitui como ser humano não quer dizer fisiologia. Não. Então tem que se haver uma ruptura entre Sim, o que é hábito e o que é fisiologia. A gente está levando os hábitos que parecem ser salutar, sim. e a pessoa, eu sou melhor. Tem gente que tem habilidade, hábito de ser noturno, mas ele não é fisiológico, ele vai ter prejuízo isso. Sem Isso dúvida. vai. Aí eu queria saber o seguinte: isso aí leva a uma fratura emocional? Sim, pode levar sim. Porque é o seguinte, né? Só para quem nos ouve neste momento, ou nos assiste aqui pelo @ do psicólogo Diógenes Pereira, o que é um hábito, né? A gente precisa repetir várias vezes uma ação para se tornar um hábito. Escovar os dentes é um hábito. A gente aprende a escovar os dentes. A gente aprende a comer. A gente aprende a dormir. A gente aprende todo tipo de rotina que nós temos hoje se torna um hábito que a gente repetiu várias vezes. E aí na pergunta do senhor é o seguinte: quando a gente visualiza que alguém, né, negligencia sua condição biológica e passa a dormir de forma diferente, mesmo que se torne um hábito, isso aí vai gerar várias consequências. A maioria das pessoas que tem esses hábitos que eu chamo de distorcidos ou inadequados, eles vão gerar doenças autoimunes. Fantástico, viu? Essa Porque imagina o observação. seguinte: nós humanos, por mais que a gente tente maquiar a nossa condição biológica, nosso relógio biológico, nossa condição, né, de base histórica e primitiva, a gente vai conseguir mudar muita coisa, né? O que come, o horário que dorme, a rotina de trabalho, mas a gente não consegue mudar o que realmente está lá na nossa essência. A gente vai tentar apertá-lo de um modo, né? Mas a gente não pode ficar sem dormir, a gente não pode ficar sem comer, a gente não pode ficar sem ir no banheiro, a gente não pode ficar sem tomar água. Toda essa condição biológica, quando a gente tira ela do lugar, ela vai me trazer uma conta lá na frente. E aí muitas vezes vem uma condição, né, autoimune. Aí vem, de repente, uma queda de cabelo precoce, de repente vem uma condição que eu desenvolvo a partir da minha necessidade de busca. Eu fico muito mais, né, sei lá, acelerado. Né? A gente começa a ver essas noções de mudança instintivos de comportamento daquilo que estava sendo esperado. Aí as pessoas de repente desenvolvem uma crise ou um pico aí onde envolve uma bipolaridade. Mas antes de entrar na bipolaridade e na consequência disso aí, por que a gente não demistifica isso assim em relação... Por que a gente acha que hábito é tão natural? E os maus hábitos que a gente sabe que é natural, a gente confunde. Isso. E aí é uma condição de carência humana, doutor Nório. Os humanos têm uma carência de buscar prazer. E aí tomar Coca-Cola é muito prazeroso. A sensação de geladinha é bom demais. Mas eu sei que aquele me mata. E por trás disso há uma carência afetiva muitas fantástico. vezes. Todos os vícios que o senhor visualizar em alguém é uma carência que ele teve na sua infância. Ninguém desenvolve uma carência, ninguém desenvolve um vício de fumar ou de beber ou uma dependência emocional de alguém se ele não teve uma carência. Então, pelo que você está me dizendo, o ser humano não foi fabricado, feito para ter vícios. Não. O vício é uma carência. O vício é uma carência. Ele foi feito para ser saciado na sua condição de vivência. E se a gente trabalhasse esse emocional, essa carência, a gente acabaria com vício. Então é muito mais fácil eu acabar com um vício, e eu tenho muitos pacientes meus que fumam e que bebem. Eu tenho medicação que vai abortar o fumo e que vai abortar o etilismo, o álcool. Muito, e resolve. Agora, só quando ele deixa a medicação, ele volta. Sim, porque na verdade... Nesse intervalo, eu posso, por exemplo, vou mandar para o Diógenes. Sim. O Diógenes, por gentileza, me trata esse paciente que eu quero fazer o desmame desse medicamento. Pronto. Ele vai conseguir? Vai conseguir. Agora tem um porém. Ele precisa querer.
O paciente precisa E como querer fazer a gente se libertar do vício. Como a gente poderia, dentro da sua área, Sim. entrar na abolição? Pronto, é o seguinte. Quando alguém identifica que aquele vício faz mal e que eu sei que eu pretendo parar, eu vou buscar meios, né, artifícios, para que eu possa me ocupar e eu vou canalizar aquele vício, aquela condição de prazer que está aqui na bebida, eu vou desconectar daqui e eu vou conectar em outra coisa aqui, para que eu consiga me saciar. Aí muitas pessoas saem do vício, vão ser esportistas, vão praticar um exercício que me gera muito prazer. Outra atividade. Outros Que saem possa do vício, dar né? esse ganho, né? Sim. De Outros saem do energia. vício daqui para uma condição de estudo que ele consegue ter um bom rendimento e resultado, que também é prazeroso, o reconhecimento, né? Então vem uma validação do outro também. Então, Redirecionar, né? redirecionar. O vício está ali me trazendo consequência porque eu não sei lidar com o que me originou. Muitas vezes um abandono, por exemplo. Essa semana eu estava com uma paciente que tem um vício alimentar. E aí quando a gente foi olhar o histórico de vida dela, ela foi literalmente abandonada pela mãe na infância. Então a mãe significa para uma criança alimento, conforto, né? Abrigo. Uma criança que foi, digamos, negligenciada na sua condição alimentar da infância, é a certeza dela desenvolver uma compulsão oral lá na vida adulta, né? A bebida, a comida, ou sei lá, qualquer coisa. A chance é enorme. E tratável, E né? tratável. Quando a gente identifica de onde vem, a gente vai fazer com que essa pessoa, né, se reencontre emocionalmente com esse seu contexto, sacie isso para que ele não fique lá na frente com essa carência. Então a gente vai trabalhar, né, na sua pergunta, que ele consiga querer e que ele consiga encontrar alternativas para saciar esse prazer que ele busca e não no vício, que seja bebida, que seja cigarro, qualquer coisa. É por aí que a gente costuma trazer sugestões. Agora, isso é uma coisa mais profunda do que Sim, você aí falou, envolve porque tempo, tem os não é tão circuitos rápido, neuronais Isso. que estão no cérebro que a gente tem que desativar, Sim. né? Tanto os gatilhos, e aí seria um trabalho assim a médio e a longo prazo. Médio e longo prazo, né? Para a gente realmente conseguir compreender todos os pontos que são, né, gatilhos dessa pessoa, todos os pontos que a gente tem a nosso favor com relação a oportunidades de vida dele, tanto nos hábitos familiares quanto nos hábitos sociais ou profissionais. Então a gente vai traçar estratégias para que ele consiga caminhar evitando possíveis crises, recaídas, e aí envolve pessoas, lugares e hábitos que ele tinha que só reforçavam o vício. A gente vai fazer que ele caminhe por uma outra estrada, digamos assim, entre aspas, no contexto sertanejo dizer, que essa outra estrada o leve para uma saciedade, mas que não do vício. Seria Fantástico, uma viu? possibilidade de resiliência, de sucesso e prosperidade e primariamente, do nosso assunto aqui, de ter saúde. Fantástico. Compreende? E aí, dentro dessa nossa condição aqui, né, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente sobre esses estágios que às vezes a gente enfrenta, né, nos processos de adoecimento. Né? Tem pessoas que, quando negligencia o sintoma leve, vamos considerar que alguém está lá, um idoso está aí com uma condição de sinais de demência, por exemplo, uma condição de Alzheimer. E aí muitas vezes ele, por esses sintomas, passam a ser negligenciados e as outras etapas, né, a própria família às vezes não busca entender o que é que vai acontecer caso eu não cuide inicialmente. Né? Uhum. Esses estágios, como é que funciona esses estágios, por exemplo, do adoecimento, para que a pessoa consiga ter possibilidade, por exemplo, de manutenção, digamos Isso, assim. vamos lá. Primeira coisa, primeiro vamos... como a gente dá um diagnóstico de síndrome demencial? Sim. Então, existem sinais e sintomas. Primeira coisa, o teste de minimento que a gente faz, do exame, né, para saber como é que está essa memória. Aí, nesse exame, a gente tem o grau. A gente pode dar demência cognitiva leve, moderada a grave. Cada um desses três é tratáveis. Sim. Mas se for demência leve, é um tratamento, moderada é outro, mais grave é outro. É outra medicação. Mas um importante que eu quero até falar contigo agora, recentemente, no Alzheimer, né? Então o Alzheimer, que é uma das demências, as demências, existe demência frontotemporal, vascular, demência senil e a demência do Alzheimer, né? Que o pessoal chama de Alzheimer, os alemães ficam até preocupados que a gente chama de Alzheimer, Alzheimer, né? Alzheimer. A pronúncia é assim. A pronúncia seria essa. Certo. Aí, você sabe o que está acontecendo agora? Pesquisadores brasileiros, eles conseguiram descobrir uma via paralela de neurogênica de transmissão dos impulsos nervosos através de células chamadas de células dos gliócitos, não é que é a glia. Esses gliócitos, eles alimentam os neurônios. A gente sabe que existe uma sinapse, né? A sinapse é a comunicação entre o dendrito de um neurônio com o axônio de outro. Aqui está a sinapse. A demência se dá
pela deposição de células beta-amiloide, que são proteínas ou células tau. E aqui bloqueia. Sabe o que os brasileiros descobriram? Descobriu que as células glias que não estão nessa conectividade, ela pode alimentar esses neurônios e fazer com que o impulso de transmissão volte ao normal. Então, os neurotransmissores que eram bloqueados pela proteína que estava aqui, esses neurotransmissores vão passar por outra via. Para entender melhor, os nossos ouvintes entender melhor, você vai lembrar do telefone fixo. O telefone fixo é através de cabos, através de linhas de fios. Mas o telefone celular é através de ondas eletromagnéticas. Então, essas células glias seriam as ondas eletromagnéticas. Certo. Você conseguiria fazer uma comunicação. O problema é a gente descobrir uma medicação que aumentasse o número dessas células glias e aumentasse a capacidade dessas células glias para poder fazer essas conexões desses neurotransmissores. Não é fantástico? Sim. Quem descobriu isso? Os brasileiros, agora, recentemente. E eles não têm a tecnologia de fazer o remédio. Uma empresa americana já está entrando em associação e daqui a 5 anos vamos ter uma médica. Pode botar aí, tá? Tudo hoje a gente não pode falar mentira mais. Podemos... Tudo está no Google Acadêmico, vai lá no Google Acadêmico. E aí eles conseguem, eles vão conseguir fazer com que o Alzheimer possa ser uma doença menos deletéria do que ela é. Né? Então, esse retardo de perda de memória vai ser muito mais para frente. Não é? Então, é importante que a gente veja esses estágios. Você fez uma pergunta muito, mas muito importante, porque quem é que dá o diagnóstico primeiro de Alzheimer ou de doença, ou de demências? É a gente? Não é. A gente aponta. Quem dá é o que está dentro de casa, que vai ver as alterações, vai ver o comportamento, vai ver o esquecimento. E muitas das vezes a pessoa que tem um problema de demência, ela é resistente e a família vai ter que ter essa capacidade de levá-lo para poder a gente realmente dar o diagnóstico fechado. Exatamente, é importante. Até algumas pessoas, doutor Nório, me procuram quando estão nessa condição de vida moderna muito corrida, muito estressante, chegam com determinados esquecimentos, né? Esses lapsos de memória que às vezes acontecem, de não lembrar com a mesma eficiência do que lembrava quando não estava nessa fase de corrida. E aí de repente chega preocupado, eu estou com um problema de memória horrível, estou estressado, aperreado, e aí a gente volta para aquele contexto. Como é que está a sua rotina, né? O que é que você está fazendo com a sua rotina? Se a pessoa não se organiza, ela pode chegar numa condição mais séria que, né, canaliza aí para uma consequência muito mais impactante e comprometedora da sua condição cognitiva quando ela não atende a esses indícios do estresse que está gerando a perca de memória, a irritação. Aí né? eu vou entrar com a discussão que a gente tem que fazer um programa só sobre isso. Sim. Alimentação neuronal. Um termo que a gente tem criado. E alimentação é próprio cerebral. Seu cérebro não come pizza. Sim. A célula neuronal não come pipoca, biscoito, né, Léo? Não come essas coisas. Então, o cérebro ele come proteínas, sais minerais, enzimas, e aí precisa ter uma alimentação voltada para o cérebro. Aí, nós não temos mais capacidade em termos de comida de a gente ter essa suplementação, esse alimento. Tem que se colocar 32 nutrientes. Aí vem zinco, cloro, potássio, sódio, magnésio, magnês. Tudo que tem de nutrientes tem que ser consumido no dia 32 nutrientes. Sim. Se a gente não tem nas frutas e nas verduras, o que é que a gente tem que fazer? Suplementar, né? Suplementar. E suplementação e não é medicação, é diferente, é suplemento. Sim. Por isso que a gente pode fazer propaganda de suplemento e tudo mais, medicação não. Suplementação é o que o seu organismo necessita para desenvolver o natural, o bem-estar, o correto e a saúde cerebral. Sim, com certeza. É fundamental que as pessoas compreendam isso, né? Muitos de nós, na nossa rotina, temos nossas fragilidades exatamente por estar mal suplementado, né? A carência dos nutrientes, das proteínas que realmente nós temos a necessidade e às vezes não está sendo nos ofertado, né? Na nossa alimentação e assim sucessivamente. Se até nossa água está, né, sem qualidade, imagina as outras coisas que a gente produz já com um monte de substâncias. Doutor Nório, muito obrigado por nossa breve conversa, mas que muito produtiva. Eu espero que a gente possa ter outros momentos, tá? Vamos ter, sim, se Deus assim nos permitir. Eu só quero finalizar. Sim, fica à vontade, vai ter todos. E até fazer uma pergunta nesse sentido, não é? Poderíamos
ter saúde emocional como se tivesse saúde bebendo água, ou seja, temos que beber água todo dia, concorda? Sim. Se não beber água todo dia, temos saúde? Não. É incompatível com a vida não beber água, concorda? Literalmente. Aí eu te pergunto, poderíamos beber saúde emocional todos os dias? Precisamos, só que na nossa cultura não se faz isso. Se eu for ao psicólogo sim, todo dia, sim, é porque eu sou uma pessoa que tenho deficiência psíquica? Não. não. Se E você se vai eu no quiser, psicólogo, se eu quiser suplementar sim, as minhas emoções, é possível desenvolver habilidades, né, potencialidades e resiliência ao ponto de evitar todo e qualquer adoecimento, tá? Eu costumo dizer que existem 3 níveis de estágios da vida emocional do ser humano. Existe o nível da imaturidade, quando ele muitas vezes cria os seus Nanismo problemas, emocional. cria bem os seus problemas e sofre. Existe o nível 2, que é o da maturidade, quando ele, mesmo dentro dos problemas, consegue resolvê-los. E o terceiro nível, que é o da sabedoria. Não tem. É quando ele já evita os próprios problemas. Show de bola. Então, devemos todos os dias tomar uma gota Sim, de sabedoria, de emocional. consciência, né, de razão, de bom senso, para que a gente possa evitar o que a nossa emoção negativa nos traz, que é, né, o estresse, a Prevenir raiva, doenças a condição das emocionais. certo? Gente, eu que agradeço. Você vê, eu vim para cá ensinar vocês, mas quem aprendeu fui eu, tá certo? Ao Diógenes, viu? Uma pessoa assim que eu aprendi muito. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pro consultório emocional dele. Porque quem quer ter saúde emocional, tá aqui o cara, tá certo? Agradeço pelo convite e você só tem a contribuir. Muita gente precisa entender que coisas poderiam ser evitadas se a gente tivesse controle emocional adequado e saúde. A saúde, como diz a própria o órgão mundial da saúde, a OMS, saúde é o bem-estar físico, emocional, não é? Exatamente. De todo indivíduo. Com certeza. Então, todos nós humanos precisamos ter consciência de que nossa base de existência ela é emocional. A parte física é só o conjunto que carrega esse nosso potencial. Pense o seguinte, quando nós temos qualquer tipo de comprometimento físico, né, se estivermos um imobilizados... corpo dentro do corpo, né? O corpo emocional está dentro do corpo físico. Se mesmo com uma condição, né, física comprometida, se a gente estiver imobilizado, imagine você estar com a perna quebrada, né? Estando lá imobilizado, você viaja, você faz uma prova, né? Você vai para um show, você vai para um restaurante, você faz tudo. Mas imagine, basta estar com uma condição de indisposição ou dor de cabeça que nós não conseguimos ter condições de conversar, não temos paciente de assistir televisão, não temos pacientes de receber alguém na nossa casa. Então, uma simples dor de cabeça que é um dos, né, das doenças mentais mais simples de se resolver. Então, quanto mais nós tivermos consciência do que nós temos aqui dentro, que é nossa base de existência, nós vamos cuidar dela com todo o cuidado que ela merece, né? Entender que as nossas emoções são passageiras, vêm e voltam. Uma raiva vem e volta, uma tristeza vem e volta, uma ansiedade vem e volta, né? Uma insônia vem e volta. Mas a gente precisa entender o que está me gerando isso, como assim o senhor bem pontuou agora há pouco. E aí isso vai ser treinado exatamente no contexto do consultório emocional. A gente vai fazer com que o paciente encontre suas respostas e o modo de se sentir confortável e evitar todo e qualquer adoecimento no nível de sabedoria. Aí eu fico só com medo, sabe por quê, gente? Porque se vocês forem para ele, vocês não vão vir para mim nunca. Porque você vai ser curado emocionalmente não vai ter as doenças psicossomáticas, que a gente só trata o resultado das doenças emocionais. Então, olha, vou fazer o seguinte, é melhor você ir para o médico comigo. Mas aí é uma questão de cultura, né? Nós não conseguimos ainda alcançar essa condição de, né, começar na base para evitar muitos adoecimentos. Mas a gente somos responsáveis por isso, viu? Sem dúvida. Os né? profissionais, viu? Sem dúvida. Né? A gente tem que despertar o povo para isso aí. Sem dúvidas, tá? Muito obrigado mais uma vez, satisfação recebê-lo. Espero que outras vezes o senhor possa estar aqui novamente para a gente conversar sobre outras demandas, sobre os assuntos, né? Obrigado a cada um dos nossos ouvintes internautas que nos acompanham aqui pelas Zonas da Milênio, na 90,7 ou então aqui pelo Instagram. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Rapaz, fantástico.